Esteja preparada. Esta semana é decisiva. Não no sentido figurado, não por retórica. 4 trânsitos poderosos em 7 dias. 4 pontos, cada um deles capaz de mudar o rumo. E todos os 4 numa única semana. O equinócio ficou para trás. Mercúrio já está direto. O ano novo astrológico começou. Mas a energia não se acalmou. Pelo contrário, continua a crescer. Aquilo que começou no dia 20 de março não foi um clarão isolado. Foi o início de uma onda. E essa onda agora está a ganhar altura. Esta semana, encerra-se um ciclo que não voltará a repetir-se nos próximos 18 anos. Saturno estará no coração do Sol. Vênus trará à superfície aquilo que estava escondido sob camadas de proteção. E a transformação que começou ainda em 2020 ganhará um novo alicerce. E há algo importante de compreender desde já. Esta semana está organizada como uma escadaria. Cada dia eleva você um degrau acima do anterior. Segunda-feira estabelece a clareza. Quarta-feira exige determinação. Quinta-feira pede honestidade. E no fim de semana, você encontrar-se-á num ponto a partir do qual a versão passada da sua vida parecerá diferente. Não pior, não melhor. Apenas mais compreensível. 7 dias que vão colocar tudo no seu devido lugar. Vamos percorrê-los juntos, dia após dia. Porque aquilo que a espera na quinta-feira é melhor enfrentar preparada. A semana começa com um evento que pode passar despercebido, se não soubermos onde olhar. No dia 23 de março, Mercúrio, que acabou de voltar ao movimento direto, passa pelo ponto do nó do norte da Lua em Peixes. Já falamos sobre esta conjunção. Ela aconteceu também no momento da estação. Mas agora é diferente. Agora Mercúrio já está direto. Já está a ganhar velocidade. E passa por este ponto pela última vez, porque o nó do norte está prestes a deixar o signo de Peixes. E o próximo encontro entre eles aqui, nestas águas, só acontecerá daqui a 18 anos. Um ciclo completo. Uma vida inteira dentro de outra vida. O que significa isto? Lembre-se de fevereiro. Lembre-se do início de março. O movimento retrógrado de Mercúrio em Peixes deu início a um processo no qual muita coisa emergiu das profundezas. Pensamentos, sentimentos, imagens, fragmentos de compreensão que não se encaixavam num todo. Era como um sonho em que você sabe exatamente algo importante, mas não consegue traduzir em palavras após despertar. Pois bem, no dia 23 de março, chega o momento da tradução. Tudo o que se acumulou ao longo de 6 semanas, todos aqueles impulsos intuitivos, todas as sensações inacabadas, todos os pressentimentos semiconscientes, agora ganha linguagem. Não uma linguagem esotérica, nem simbólica, mas aquela em que você pensa todos os dias. Simples, clara, própria para decisões. E há aqui uma sutileza que é importante captar. O nó do norte não é apenas um ponto no mapa. É um vetor. Um indicador da direção para onde a sua vida se move quando está a mover-se corretamente. Quando Mercúrio toca este ponto pela última vez neste ciclo, a informação que chega até você carrega um peso especial. Não são pensamentos comuns. São pensamentos orientação. Aqueles que daqui a 6 meses você recordará e dirá: foi ali que compreendi. Foi naquele momento que se tornou claro. Preste atenção a tudo o que acontecer na segunda-feira. As palavras que ouvir, mesmo as casuais. As ideias que surgirem enquanto faz outras coisas. As mensagens que receber. A Lua entra em Gêmeos neste dia. E Gêmeos é regido por Mercúrio. Isto significa que o canal de comunicação está aberto ao máximo. A informação chega de todos os lados, através de pessoas, de textos, de ligações repentinas entre coisas que antes pareciam não ter relação. A sua tarefa não é analisar no momento, apenas observar, apenas registrar, porque aquilo que chegar na segunda-feira será necessário na quarta-feira. Terça-feira é um dia sem grandes trânsitos, e isto não é vazio. É uma pausa que o céu oferece deliberadamente,
para que o que chegou na segunda-feira tenha tempo de assentar. A Lua continua o seu movimento através de Gêmeos. E Gêmeos faz o que melhor sabe fazer: organizar. Se a segunda-feira trouxe um fluxo, pensamentos, palavras, lampejos, fragmentos de compreensão, então terça-feira convida a distribuir esse fluxo por canais. É um dia em que vale a pena escrever o que passa pela cabeça. Não num diário bonito, não por uma prática de mindfulness, mas simplesmente para que o pensamento que agora parece óbvio não se dissipe até ao final do dia. Gêmeos é um signo leve, rápido, móvel. Os pensamentos chegam com rapidez, mas vão-se embora com a mesma velocidade. O que não for fixado pode escapar. A lua crescente acrescenta energia de acumulação. Tudo que você está a reunir agora, pensamentos, decisões, intenções, cresce juntamente com ela. Este não é um dia de ações. É um dia de preparação para aquilo que exigirá ação já amanhã. Porque na quarta-feira, Saturno entra em cena. E ele não perguntará se você está pronta. Ele perguntará o que você decidiu. Quarta-feira é o dia mais denso da semana. Não o mais emocional, isso ficará para amanhã, mas o mais substancial. Porque no dia 25 de março, o Sol encontra Saturno em Carneiro. Este encontro chama-se Kazimi, um termo antigo vindo da astrologia árabe. Literalmente significa no coração. Saturno encontra-se no centro do raio solar, tão próximo que a sua energia e a energia do Sol se tornam uma só por um instante. O que é Saturno? Certamente você sente melhor do que consegue descrever. É aquela parte da vida onde não há atalhos, onde é preciso manter a posição, onde se exige maturidade, não a etária, mas a interior. Saturno é a coluna vertebral. A decisão tomada não porque se quer, mas porque é tempo. O limite traçado não por raiva, mas por clareza. A responsabilidade assumida não sob pressão, mas pela consciência de que não há mais ninguém. E quando este Saturno está no coração do Sol, a sua força não oprime. Ela é iluminada por dentro. Imagine, normalmente Saturno é sentido como peso, como necessidade, como é preciso. Mas no momento do Kazimi, o peso desaparece e resta a estrutura pura. Como o esqueleto de um edifício, livre dos andaimes. Você vê a construção, clara, precisa, sem excessos. E nessa construção estão as suas decisões, os seus limites, os seus compromissos consigo mesma. No mesmo dia, o Sol forma um sextil com Plutão em Aquário. O sextil é um aspecto de possibilidade. Não bate na cabeça, não força. Ele oferece. E o que ele oferece no dia 25 de março é transformação através de uma escolha consciente. Plutão rege as mudanças profundas, aquelas após as quais o regresso ao que era já não é possível. Mas neste sextil com o Sol, essas mudanças não acontecem através de uma crise, mas através de uma decisão. Você não cai na transformação, você entra nela, por vontade própria, nos seus próprios termos. E há ainda outra camada neste dia. A Lua entra em Caranguejo e atinge a fase do primeiro quarto. O primeiro quarto é o momento de tensão entre a intenção e a ação. Entre aquilo que foi semeado na Lua Nova de 18 de março e aquilo que começa a manifestar-se no mundo material. E Caranguejo acrescenta a essa tensão uma profundidade emocional. O tema do lar, da família, das raízes, do suporte interior. Aquilo que é verdadeiramente importante quando tudo o que é superficial cai. Se na segunda-feira você obteve clareza e na terça-feira a fixou, então quarta-feira coloca uma pergunta que não admite respostas evasivas. Está pronta para tomar uma decisão? Não a decisão perfeita, não a decisão definitiva para toda a vida, mas uma decisão honesta. Aquela que tem por base não o medo, mas a coluna vertebral.
Este dia não pune quem hesita, mas recompensa quem dá um passo. Com calma, com maturidade, com compreensão do porquê. E no dia seguinte, a energia mudará radicalmente. Porque depois do dia das decisões e da estrutura, chegará um dia em que algo completamente diferente virá à superfície. Algo suave, vulnerável e muito verdadeiro. Se quarta-feira foi o dia da coluna vertebral, então quinta-feira torna-se o dia do coração. Isto não é uma metáfora. No dia 26 de março, Vênus encontra Quíron em Carneiro. E este encontro toca num lugar que a maioria das pessoas prefere não abordar. Quíron, na mitologia, é o curador ferido. Aquele que cura os outros, mas não consegue curar a si mesmo. Na astrologia, ele aponta para o ponto onde vive uma dor antiga. Não aquela que grita, mas aquela que lateja silenciosamente ao fundo, de forma tão habitual que você deixou de anotar. Ela cresceu dentro da rotina, tornou-se parte da paisagem. E é precisamente por isso, quando algo a toca, a sensação pode ser inesperadamente aguda. Vênus não é apenas sobre amor, é sobre valor, sobre aquilo que você deseja e se permite desejar, sobre como você recebe um elogio, uma ajuda, um presente, atenção. Sobre aquele movimento interno quando alguém lhe diz algo caloroso. E dentro de si, em vez de alegria, surge uma estranha resistência. Como se você não merecesse. Como se fosse um engano. Como se a verdadeira você fosse aquela que não é digna disso. É exatamente a este lugar que Vênus tocará na quinta-feira. Não para reabrir a ferida, mas para a completar. Quíron em Carneiro é uma ferida relacionada com o direito de ser quem se é, com o direito de se afirmar, com o direito de desejar, alto, abertamente, sem pedir desculpa. Muitas de vocês cresceram em ambientes onde desejar era inconveniente, onde as necessidades dos outros vinham sempre em primeiro lugar, onde aprenderam a ser convenientes, discretas, aquelas que se desenrascam sozinhas. E este programa funcionou durante anos. Protegeu. Mas agora, atrapalha. Quando Vênus encontra Quíron, este programa é temporariamente desativado. E na abertura que se forma, torna-se visível aquilo que ele escondia. Não monstros, não um trauma do qual é preciso fugir, mas um desejo simples e silencioso. Ser vista, ser aceite, ser escolhida, não pela função, não pela utilidade, mas simplesmente porque você é você. Marte em Peixes, neste dia, intensifica o fundo emocional. Os sentimentos podem ser mais profundos do que o habitual. As lágrimas, mais próximas da superfície. Não por tristeza, mas por reconhecimento. São aquelas lágrimas que vêm quando finalmente se permite sentir aquilo que há muito sabia, mas não se permitia. A lua em Caranguejo, que ainda não saiu deste signo, acrescenta a isto o tema da segurança, a necessidade de calor, de abrigo, da sensação de que se pode ser vulnerável, e isso não será usado contra si. Quinta-feira não é um dia para feitos heróicos. É um dia para a ternura. Para consigo mesma, em primeiro lugar. Se a dor antiga vier à superfície, não a afaste. Não se critique por ela ainda estar aqui. Ela está aqui não porque você não tenha sabido lidar com ela. Está aqui porque chegou o momento de a soltar. E a diferença entre carregar e soltar cabe, por vezes, numa única expiração. Ao final da tarde de quinta-feira, poderá sentir-se ao mesmo tempo esvaziada e mais livre, mais leve, como depois de um choro longo que terminou não em saudade, mas em silêncio. Um silêncio bom, aquele no qual, finalmente, se pode ouvir a si mesma. E é precisamente esse silêncio que se tornará o alicerce para aquilo que começará no dia seguinte.
Quando a energia voltar a elevar-se, mas agora diferente. Quente, criativa, preenchida pelo direito de ser. Depois de quinta-feira, um suspiro. Sexta-feira não traz grandes trânsitos e é exatamente o que se precisa. Porque depois de um dia em que o coração esteve aberto de forma tão profunda, é necessário tempo para que algo novo entre nesse espaço que se abriu. Não uma nova dor, mas uma nova sensação de si mesma. A Lua transita para Leão. E Leão, depois de Quirón, não é um acaso. Leão é o signo que não pede permissão para brilhar. Ele simplesmente brilha. Não por vaidade, mas por natureza. Assim como o Sol não precisa da aprovação de ninguém para nascer. Se ontem você se permitiu ser vulnerável, hoje, dessa vulnerabilidade, cresce algo inesperado. Uma coragem tranquila e serena de ser visível. Não para se exibir, não para alguém, para si mesma. Este é um dia em que se sente vontade de criar. Não importa o que. Escrever aquela mensagem que estava há tempos adiada. Escolher algo bonito para si. Dizer em voz alta aquilo que normalmente ficava apenas na cabeça. Leão devolve o gosto pela vida depois de um mergulho profundo. Aproveite isso. Porque no sábado, a energia voltará a tornar-se mais densa. E já não se tratará de sentimentos, mas de alicerce. Daquilo que se constrói para durar anos. Sábado age de forma mais silenciosa do que segunda ou quarta-feira. Não há um clarão. Não há uma experiência intensa e aguda. Mas o que acontece no dia 28 de março pode ser o evento de maior duração de toda a semana. Saturno em Carneiro forma um sextil com Plutão em Aquário. 2 pesos pesados. 2 gigantes lentos, cujos movimentos se medem não em semanas, mas em anos. Quando se alinham num aspecto harmonioso, não se trata de humor. Trata-se de tectônica, de movimentos que são invisíveis na superfície, mas que transformam a paisagem. E aqui chegamos a um ponto importante para quem se lembra de 2020. Janeiro de 2020. Saturno encontrou Plutão em Capricórnio, e o mundo estalou. Não metaforicamente. Sistemas que pareciam inabaláveis revelaram a sua fragilidade. A ordem estabelecida desmoronou. Muitas de vocês perderam, naquela altura, aquilo que consideravam permanente. O trabalho, uma relação, a sensação de controlo sobre a própria vida. O que começou então, para algumas, ainda não terminou. Pois bem, no dia 28 de março, Saturno e Plutão encontram-se novamente, mas numa configuração completamente diferente. Não numa conjunção rígida que destrói, mas num sextil, um aspecto de possibilidade, cooperação, construção. É como se 2 forças que há 6 anos se confrontaram de frente e destruíram o velho, agora estendessem as mãos uma à outra e começassem a construir o novo. No lugar daquilo que ruiu. Este sextil faz parte de uma configuração maior, um pequeno grande trígono, envolvendo planetas exteriores. Isto significa que não se trata de reestruturações pessoais, mas de mudanças fundamentais na própria estrutura de como a vida está organizada. Da sua vida, inclusive. Aquilo que você começar a construir nestes dias, um sistema, um hábito, uma decisão, uma nova ordem, recebe um apoio a um nível que não depende do seu estado de espírito. É um apoio ao nível da arquitetura, ao nível das paredes mestras. Sábado não pede emoções, pede concretização. O que está a construir? Sobre que alicerce? E está pronta para que isto dure muito tempo? Porque tudo o que for estabelecido sob este aspecto não foi pensado para meses, mas para anos. O domingo encerra a semana, e encerra exatamente como é necessário. A Lua entra em Virgem, e Virgem é o signo que não anda nas nuvens. Ela organiza, separa, coloca cada coisa no seu lugar. Depois de 7 dias em que você obteve clareza,
tomou uma decisão, tocou na vulnerabilidade, recordou a sua força e estabeleceu um alicerce. Virgem propõe algo simples: pôr ordem. Não simbólica, literal. Escrever aquilo que surgiu ao longo da semana. Fazer uma lista de passos, ainda que pequenos. Responder à mensagem que ficou pendente. Concluir aquilo que se arrastava. Remover o excesso do espaço, da mente, da agenda. Virgem não exige inspiração, exige atenção aos detalhes. E é precisamente essa atenção que transforma os lampejos dos dias anteriores de belas sensações em ações concretas. Este é o dia da montagem. Segunda-feira forneceu o material. Quarta-feira deu a estrutura. Quinta-feira removeu o que atrapalhava. Sábado lançou o alicerce. E domingo é o momento em que tudo isto deixa de ser um conjunto de fragmentos e se torna um todo. O seu todo. Pronto para começar a funcionar. 7 dias. E cada um deles trouxe algo que valeu a pena observar. Na segunda-feira, chegou até si uma informação que completou um ciclo de 6 semanas. E essa informação não voltará com esta forma nos próximos 18 anos. Na terça-feira, deu-lhe forma, registou, compreendeu, traduziu da linguagem da intuição para a linguagem das palavras. Na quarta-feira, Saturno, no coração do Sol, perguntou: o que decidiu? E você respondeu, talvez pela primeira vez em muito tempo, não por medo, mas por clareza. Na quinta-feira, Vênus e Quirón fizeram o que nenhum outro trânsito sabe fazer. Trouxeram suave e delicadamente à superfície aquilo que carregava há anos e permitiram que o soltasse. Na sexta-feira, dessa vulnerabilidade germinou a coragem de ser quem é. No sábado, Saturno e Plutão começaram a construir, no lugar daquilo que um dia ruiu. E no domingo, você reuniu tudo isto numa única construção, clara, concreta, pronta para a vida. Esta não é uma semana comum. É uma semana após a qual o mapa da sua vida parece diferente. Não porque o mundo mudou, mas porque você vê com mais precisão. Sente-se mais segura nele. E sabe, com calma, sem esforço, para onde dar o próximo passo. E há algo que vale dizer por fim. Esta semana tocará a todos, mas não a todos, da mesma forma. Há pessoas através das quais a energia passa de forma mais densa, que sentem as mudanças mais cedo, vivem-nas mais profundamente e saem delas, transformadas. Não porque sejam mais frágeis, mas porque o seu instrumento interior está afinado de forma mais sutil. Onde alguém notará um leve desconforto, elas viverão uma transformação inteira. Onde alguém dará de ombros, elas captarão exatamente o pensamento que mudará os próximos 6 meses. Se você se reconhece nestas palavras, saiba, esta semana traz para si mais do que para a maioria. Não porque você seja especial num sentido grandioso, mas porque você é daquelas que ouvem. E aquilo que ressoa esta semana, ressoa exatamente para pessoas como você. A semana decisiva não decide por si. Ela dá-lhe tudo para que decida por si mesma. Clareza para ver. Determinação para escolher. Ternura para soltar o que é velho. E alicerce para construir o novo. O ano novo astrológico ganha força. O portal que se abriu no dia 20 de março continua a funcionar. E você já não está na soleira. Você está dentro. A cada dia, mais profundamente. A cada decisão, mais segura. A cada passo, mais perto daquilo que sempre foi seu.